Olá, crianças! Estamos aqui no nosso segundo dia de EBF. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aí conectados com a gente. A EBF da Igreja do Jardim Goiás de 2021. E vocês lembram do tema? Qual é o tema da nossa EBF? Vamos repetir? Com Jesus, sou nova criatura. Vamos fazer uma oração por esse segundo dia e eu espero que vocês tenham aprendido nesse primeiro dia que passou e hoje, o segundo dia, que você aproveite muito, aprenda da palavra de Deus e se divirta com todas as atividades. Vamos orar? Senhor, abençoe, ó Pai, esse segundo dia da EBF, que o Senhor coloque, ó Deus, do teu amor em cada coração, que cada coração esteja preparado a ouvir a tua palavra e se sinta no desejo, Pai, de ser uma nova criatura, seguindo o teu caminho, seguindo o exemplo de Jesus que nos amou tanto, entregando a vida na cruz. Em nome dele é que oramos e agradecemos. Amém. Então vamos prestar atenção no nosso versículo, o versículo oficial da EBF. Está lá nesse endereço da Bíblia, ó, Lucas 10, versículo 27. Então, você tem sua Bíblia aí em casa, abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 27. Nesse contexto aqui, Jesus estava respondendo uma pessoa que era conhecedora da palavra, da lei. E então Jesus resumiu a lei para essa pessoa. Ele resumiu a lei que é o quê? Os 10 mandamentos. Eu acredito que você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos. Jesus, ele compactou toda essa lei dos 10 mandamentos em 2 mandamentos. E diz assim, o versículo 27. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o versículo diz isso, crianças. Primeiramente, Deus nos amou. Ele nos amou tanto desde a criação, quando Ele nos criou. E a manifestação maior do amor de Deus foi Jesus ter vindo na cruz e morrer por mim e por você. Então, se Deus nos amou, nós precisamos amá-lo. E o versículo diz bem isso. Amarás o Senhor teu Deus. Deus já me amou. Vocês vão aprender isso nos dias da EBF. Mas Ele deseja que também amemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então o versículo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, crianças, agora estejam animados aí, conectados, para a gente louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Olá, crianças! Lembrando que estamos num ambiente controlado, sem nenhum público, as janelas estão abertas, está um ambiente arejado, estamos mantendo a distância. E nossa primeira música é Tenho a Alegria de Ser da EBF. Vamos cantar junto conosco, bem animado aí da sua casa? Vamos lá! Tenho a alegria de ser da EBF e você também deve ser. Quando a gente passa, todo mundo diz:
Você da EBF é feliz, lá, 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 lá. Tenho alegria de ser da EBF. E você também deve ser. Quando a gente passa, todo mundo diz: ei! Você da EBF é feliz, lá, 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 lá. O amor de Deus é tão grande. Vamos mais essa música? Bem animados. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. O amor do nosso Deus. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. O amor do nosso Deus. O amor de Jesus é maravilhoso. Vamos cantar essa canção? O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mais acessível a sua extensão, incomparável. Senhor, grande amor. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão, incomparável. Senhor, grande amor. O amor de Deus é tão grande. Vamos mais essa canção? Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido
concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Criançada, depois desse louvor tão animado para Jesus, nós vamos estar passando para a história lúdica da nossa EBF, com o nosso irmão Anderson. Ele é da igreja Canaã e vai estar falando com vocês. Fiquem ligadinhos, vocês não podem perder o segundo capítulo dessa história. Olá, criançada, sou o tio Anderson, estamos no segundo dia da EBF. A nossa EBF está muito boa, não é mesmo? Vocês estão gostando? Pois é, ainda tem muitas coisas para acontecer, por isso você não pode perder nenhum episódio. Agora hoje eu vou continuar a falar sobre o filme Toy Story 4. Lembra que ontem eu falei que a Bonnie estava preocupada com o primeiro dia de aula, estava ansiosa para saber se a professora, se os amigos iriam gostar dela, se ela ia fazer amizade? Pois é, vocês lembram que o próprio xerife, olha só, entrou na mochila de Bonnie e foi com Bonnie para a escola? Pois é, e lá na escola ele aproveitou a oportunidade, saltou da mochila, pegou muitos objetos e levou para Bonnie, não foi mesmo? Para mostrar para Bonnie que ele estava com ela o tempo todo e que ela não estava sozinha, porque ele o ama muito. Que amor bonito, não é mesmo? Pois é, vamos continuar nessa parte, vamos continuar nesse episódio. Então, quando Yuji foi levar as coisas para Bonnie, os objetos, muitos objetos mesmo, Bonnie teve uma ideia de fazer um brinquedo novo. E sabe qual brinquedo que ela fez? O garfinho, e ele está aqui, vou pegar para vocês, olha só, o garfinho. E o Bonnie fez o garfinho com alguns objetos que o xerife pegou. E alguns objetos eram alguns objetos que não era utilizado, que ia virar reciclagem. Objetos pegos do lixo mesmo. E o garfinho ficou se sentindo inferior, ficou com baixa autoestima. Você já se sentiu assim, triste? Se sentiu feio, gordinho? Pois é, isso aconteceu com o garfinho. Ele ficou triste porque ele foi feito com objetos, com materiais que não seriam mais usados. E ele ficou com medo da própria Bonnie não gostar dele. Olha só, se ela mesmo fez ele com amor e carinho, ela ia gostar dele mesmo. Mas ele ficou ficou triste, magoado. Às vezes a gente se sente assim, não é mesmo? Às vezes um amigo faz um comentário que a gente não gosta, né? Chama a gente de gordinho, ou de magrelo, né? Ou de chato. E a gente fica pensativo, será que somos assim mesmo? Será que eu sou gordinho? Será que eu sou chato? Pois é, principalmente agora que na escola tem muito bullying. É uma atitude muito feia e a gente não pode fazer esses comentários com os nossos amigos. A gente tem que amar os nossos amigos, a gente tem que falar palavras boas, a gente tem que mostrar para os nossos amigos que nós amamos eles e a gente tem que também falar da palavra de Deus para os nossos amigos. Mas tem um versículo na Bíblia que fala sobre o amor de Deus. E a gente tem que sempre estar lendo a Bíblia, procurando na Bíblia, principalmente quando a gente estiver triste, porque Deus está com a gente o tempo todo. E esse versículo está lá em 1 João 3:1, que diz assim, ó, eu vou ler para vocês, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto que sermos chamados filhos de Deus.
e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a Ele mesmo. Esse versículo fala do amor de Deus. Esse versículo fala uma coisa muito importante. Fala que somos filhos de Deus. Olha só, se somos filhos de Deus, somos somos importantes para Deus. Então, se a gente é importante para Deus, a gente não pode ficar triste, a gente não pode se achar feio, porque Deus nos ama tanto que nós somos filhos de Deus. Olha só que interessante, eu sou filho de Deus, você que está me assistindo é filho de Deus. E a gente tem que mostrar para as pessoas que somos filhos de Deus, porque Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas que existem. E Deus nos criou, e Deus conhece cada detalhe de nós. Deus conhece a cor do nosso cabelo, conhece os nossos olhos, conhece o nosso coração. Deus planejou tudo sobre nós. Deus conhece o nosso pensamento também. E isso a gente tem que ficar muito feliz. Pois é. Então, nada de ficar triste, com a autoestima lá embaixo, igual do garfinho, pensando que você não tem importância para ninguém. Você tem sim. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma obra criada por Deus. Nós temos a nossa importância para Deus. Então, quando você estiver se sentindo triste, inferior, algum amigo da escola fez um comentário sobre você e você não gostou, lembre-se desse versículo que está em 1 João 3,1, que diz assim, ó: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Então, lembre-se, somos filhos de Deus e Deus nos ama muito. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar com o tio Anderson. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós somos o seu filho, Senhor. O Senhor nos criou e somos a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Então, lembre-se do nosso versículo. Vamos falar ele novamente? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. 1 João 3,1. Tchau, criançada. Até amanhã. Criançada, agora fiquem ligadinhos. O momento mais especial. A história bíblica está chegando. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. E depois teremos outras atividades. Olá, bem-vindo a mais uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica de Férias com o tema Com Jesus, Sou Nova Criatura. Hoje a gente vai continuar falando sobre o amor. Ontem vocês viram sobre o amor de Deus. Hoje a gente vai ver o amor que a gente tem por a gente mesmo. E aí eu pergunto para você, você se ama? E eu espero que você responda que sim. Porque se você estiver pensando que você não se ama, eu vou te dar alguns motivos pelos quais você deve pensar que vale a pena a gente se amar. Primeiro, porque vale a pena a gente se amar, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus já nos amou e já é motivo suficiente da gente se sentir especial. Também porque Deus nos deu a vida, esse presente da vida, né? A saúde, o ar que a gente respira, a nossa família, os nossos amigos, tudo isso já é presente de Deus para nós e por isso a gente deve se amar, se sentir especial. E também porque a Bíblia fala para a gente que de todas as coisas que Deus criou, nós somos os únicos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os planetas, os corpos celestiais, com toda a sua grandiosidade, não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais, com toda a sua bravura, com toda a sua força, também não. As flores delicadinhas também não. Mas a Bíblia fala que Deus se agradou quando Ele fez o homem e a mulher. E Ele fez a imagem e semelhança dele. Olha que coisa preciosa. Então aí já estão alguns motivos pelos quais a gente deve se amar. E a gente se amando,
a gente tem que cuidar da gente. A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Se alimentando bem, tomando banho, cuidando da nossa higiene pessoal, né? E cuidando também do nosso coração. A gente cuida do nosso coração quando a gente está próximo de Deus. Que tem lugar melhor do que perto de Deus, do que descansar o nosso coração no nosso Senhor e descansar a nossa vida nele, sabendo que Ele cuida de nós, buscando intimidade com Deus, sabendo do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada daquilo que a gente faz. Assim a gente cuida do nosso coração. Hoje eu vou contar para vocês uma história que mostra para a gente mais um motivo pelo qual a gente deve se amar. Amar a gente na medida certa, nem de mais, nem de menos. Essa história foi registrada por João, o discípulo João, está lá no livro dele, na Bíblia, Evangelho de João, na Bíblia, no capítulo 4. Ele escreveu, deixou registrado para a gente e para tantos outros que viriam depois da época de Jesus conhecerem essa história. Essa história ela acontece lá na época em que Jesus está começando o ministério dele. Jesus já está viajando, começando a viajar com os discípulos dele, começando a falar para as pessoas de quem ele é, de que ele é o Salvador, de que ele era o Messias esperado. Então Jesus estava aqui nessa região que chama Judeia, viajando para uma outra região que é a região da Galileia. Nesse meio caminho tem uma província que chama Samaria. E os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. A guerra, a briga que eles tinham entre eles já vinha mais de 500 anos. Mas Jesus escolhe passar por lá. E Jesus para numa cidade que chama Sicar. E ele vai lá para um poço de água. Os discípulos, então, vão para a cidade para comprar comida. Isso está na Bíblia, o relato está na Bíblia. E Jesus fica ali sozinho, esperando essa mulher que a gente vai conhecer hoje. A Bíblia não fala o nome dela, a gente chama ela de mulher samaritana porque ela era daquele lugar. Então, Jesus estava cansado, era meio-dia quando ele parou ali, provavelmente, né, um sol forte, ele estava com sede, estava cansado, a Bíblia conta pra gente que ele estava cansado, e essa mulher chega para pegar água. E Jesus se dirige a ela, e ele fala, mulher, dá-me de beber, faz um pedido para ela. E a mulher estranha, ela fala, ué, por que você, sendo um homem judeu, vem conversar comigo, uma mulher samaritana, né? Aí a gente já vê a diferença entre os dois povos, né? Dos dois lugares que já tinham essa briga e também do fato de ser um homem conversando com uma mulher, que naquela época isso não acontecia, né? Com uma mulher estranha, se dirigia a uma mulher estranha. E aí Jesus fala para ela, se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir a água que eu tenho para te dar, que é água viva. E a mulher estranha fala assim, ué, você não tem nem um material de onde tirar, um recurso de onde tirar a água desse poço que é fundo, e você me fala que vai me dar uma água viva? Como que você tem essa água? Você por acaso é maior do que Jacó, né? O nosso antepassado, né? Lá dos patriarcas, que foi quem conquistou aquela terra, quem adquiriu aquela terra, e achou aquele poço, né, e construiu aquele poço e manteve aquele poço para os próximos povos, né, que viveriam ali. Então ela fala, você por acaso é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? E aí Jesus fala assim, essa água que você está bebendo vai voltar, você vai beber, mas daqui a um tempo você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu posso te dar, com ela você nunca mais vai ter sede. E a mulher fala assim, ué, então me dá dessa água que eu não quero mais ter sede, não preciso mais vir aqui buscar essa água aqui nesse poço. Então Jesus fala para ela, vá lá, chama o teu marido e volta aqui que eu te dou essa água. E a mulher fala assim, mas eu não tenho marido. E aí Jesus responde, realmente, você está falando certo, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos e este homem com quem você está agora, ele não é o seu marido. E aí a mulher fica pensando, ela percebeu que Jesus conhecia ela sem conhecer, né? Sabia quem era ela. Ela falou, eu vejo que o Senhor é um profeta. E aí ela vai querer saber mais, ela vai querer saber de coisas espirituais, sobre o que Jesus poderia falar para ela. Então ela começa a falar, escuta, vocês judeus falam que a gente deve adorar somente em Jerusalém.
Mas os meus antepassados, eles adoravam aqui nesse monte. E aí, onde que a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus responde para ela uma coisa muito interessante. Jesus fala assim: Deus, ele é espírito. E o que importa é que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Não importa o lugar onde você está. Já chegou o tempo em que isso vai acontecer, que não importa mais de você ir até Jerusalém para prestar culto a Deus. Não importa se você está na sua casa ou se você está nesse monte, o que importa é que você lá no seu interior adora ao Senhor. E aí ela falou, a mulher samaritana respondeu: sim, vai chegar um tempo em que o Messias ele vai vir, porque os samaritanos acreditavam que viria um Messias também. Vai chegar um tempo em que o Messias virá e ele vai explicar todas essas coisas. E aí, nesse momento, Jesus se revela a essa mulher. Ele fala: eu sou o Messias. E aí aquela mulher, ela foi como se o olho dela ficasse desvendado. Ela acreditou nas verdades que Jesus falava. Ela acreditou naqueles ensinamentos de Jesus. E a Bíblia conta pra gente que nesse momento os discípulos de Jesus que estavam na cidade chegaram e essa mulher abandonou lá o cântaro, o balde, né? O vaso lá que ela estava enchendo de água e saiu correndo para a cidade, correndo para contar para as pessoas que ela tinha conhecido o Messias, que aquele era quem conhecia as coisas que tinham falado sobre ela, e ela teve fé que aquele homem, Jesus, era realmente o Messias que era esperado. E a Bíblia conta mais pra gente. Conta que as pessoas daquela cidade foram até o poço de água, conheceram Jesus e muitos vieram a acreditar que Jesus era o Messias esperado e pediram para Jesus ficar mais alguns dias ali naquela cidade. E Jesus ficou mais uns dias ali ensinando, né, ali com aquelas pessoas. E olha que coisa preciosa, através do testemunho daquela mulher, da fé daquela mulher, da alegria daquela mulher de ver que aquele era o Salvador, de reconhecer que aquele era o Messias, ela foi falar para os outros. Isso é muito precioso. E a gente percebe, então, o amor de Deus por nós quando Jesus se importa com a gente. Jesus foi lá para aquele poço porque ele sabia que aquela mulher samaritana era como esse baldezinho, vazio. A vida dela era vazia, sem sentido, sem esperança. Ela teve muitas frustrações amorosas. E Deus é como se fosse uma água que enche a vida dela de esperança. Agora ela não tem mais sede, agora todas as necessidades dela foram supridas. Agora não importa mais quem ela era. Na conversa dela com Jesus, Jesus mostrou para ela e ela entendeu que Jesus sabia quem era ela, sabia do histórico dela, da vida dela amorosa. E ela era uma mulher rejeitada naquela época. As mulheres que tinham, né, vários homens eram extremamente rejeitadas pela sociedade. E Jesus falou: olha, isso não importa mais. O que importa é que é a sua fé e que agora eu estou te fazendo uma nova criatura. Tem um versículo muito importante lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, ou seja, não importa mais quem a gente era antes de conhecer a Jesus. Não importa mais quem era essa mulher antes de reconhecer e se curvar diante de Jesus, o Messias. O que importa é a partir de agora que somos feitos novas criaturas. E esse é mais um motivo pelo qual a gente deve se amar. Jesus, ele resgatou nessa mulher o amor próprio dela. Com certeza, ela agora passou a ser uma nova mulher, com um novo ânimo. Até o próprio fato dela correr e contar para as outras pessoas já mostra a alegria dela renovada. Isso é motivo da gente agradecer ao nosso Senhor, é motivo da gente agradecer a nossa vida, porque Deus nos dá esse amor que a gente pode ter por nós mesmos, porque Deus faz a gente uma nova criatura. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao nosso Senhor, porque apesar do nosso pecado, apesar de quem nós somos, Deus nos ama e Deus nos transforma quando a gente reconhece que a gente é um pecador e que a gente precisa de arrependimento e precisa do nosso Salvador, e a gente
Então, reconhece Jesus como Messias, assim como aquela mulher, né? Ela não negou aquilo que Jesus falou sobre ela, mas ela reconheceu que ela estava diante de alguém que era esperado, que era o enviado de Deus. E assim a gente deve fazer, reconhecer quem nós somos e saber que a nossa salvação, a nossa alegria vem do nosso Senhor, que nos dá a água viva dentro desse pote, é como se aquilo que a gente precisa, e tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida é dado por Deus. Todas as nossas necessidades, elas são supridas quando a gente tem Deus dentro do nosso coração. Essa que é a água que Deus pode nos dar, a água viva que Deus pode nos dar e que não teremos mais sede. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo registro dessa história, pela tua palavra que é tão preciosa. Te agradecemos, Deus, pela vida dessa mulher samaritana que nos ensina, Senhor, como o Senhor se relaciona com a gente, como o Senhor nos transforma em novas criaturas. Obrigada pelo teu amor por nós, que é tão precioso e faz com que a gente ame a gente mesmo, apesar do nosso pecado, apesar de tudo que fazemos de errado, mas o Senhor nos ama e é motivo para a gente se amar, porque somos novas criaturas no Senhor. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Pessoal, vocês receberam aí no material, no kit que vocês pegaram lá na igreja, essa atividade, que é a nossa atividade de fixação, que é um jogo de 7 erros. Aqui em cima tem um versículo para a gente decorar. Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Depois vocês leem com bastante atenção, decorem esse versículo para a gente ficar com partes da Bíblia, com falas de Deus para a gente na nossa mente, que somos verdadeiramente filhos de Deus, graças ao amor que Deus nos dá. Então vocês façam essa atividadezinha, é o jogo dos 7 erros, né, da imagem de Jesus conversando com a mulher samaritana, da mulher samaritana e a água viva, tá bom? Um prazer dar aula para vocês, um prazer ensinar um pouquinho mais de Bíblia para vocês e até mais. Olá! Hoje na nossa oficina de criatividade a gente vai fazer um personagem muito especial, o Garfinho do filme Toy Story 4. Inclusive ele esteve aí na nossa divulgação dessa EBF. Vocês vão pegar no kitzinho que vocês receberam, esse saquinho aqui do número 2, que é o que a gente precisa para fazer o Garfinho. Além do que está nesse saquinho, vocês vão precisar de um batom ou uma caneta vermelha, ou um batom vermelho, e uma cola de silicone líquida, essa aqui. Ou você pode usar cola quente, mas vai precisar da ajuda de um adulto. Ou se você tiver só cola branca, tem que ser uma cola branca de qualidade, uma cola branca bem branquinha, quase nada transparente, porque senão não vai fixar o que a gente precisa fixar. E ela demora mais tempo também para fixar o objeto no plástico, certo? Vamos começar com os palitinhos de picolé que vocês têm aí, vocês receberam ele. A gente vai pegar a cola. Eu vou usar essa cola de silicone líquida porque ela cola, inclusive, mais rápido. E a gente vai juntar aqui as duas partes. Vou colocar isso pra cá. Junta um palitinho no outro. E agora vocês vão pegar o garfinho que vocês já receberam. Ele já tá assim, né? Ele é mais gordinho. Vocês já receberam ela pronta. Então, a gente vai passar aqui a cola no pezinho e vai firmar. Só que o que vai firmar, na verdade, isso aqui é só para ajudar a firmar. Mas o que vai juntar mesmo essas partes é a massinha branca. Então, vocês pegam a massinha branca e a gente vai juntando cuidado para o pezinho não sair do lugar, tá bom? A gente vai juntando. Ó, tem que firmar aqui na frente, aqui atrás, na frente e embaixo, tá vendo que ele ainda tá sem
massinha, a gente pega mais um pedacinho só para juntar o pezinho lá embaixo. Pega mais um pedacinho lá da massinha e cola lá embaixo, porque aí fica tudo coladinho, certo? Pronto, o pezinho do garfinho já tá lá, ele já consegue ficar em pé. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é fazer o rostinho dele. Vocês receberam aí um par de olhinhos, um olho maior, um olho menor. A gente vai pegar a cola. E aí, vocês podem ver a proporção, mais ou menos onde colar. Quiser pegar a imagem do garfinho que tem na divulgação do EBF, ou uma imagem que tenha na internet do garfinho do filme, para vocês olharem mais ou menos onde é. Mas é só traçar aqui, ó, deixar um espacinho para aquela parte vermelha, coloca um pouquinho mais para baixo. Ó, a gente cola sempre no objeto que vai ser colado. O olho maior, olhando de frente para o garfinho, o olho maior fica do lado esquerdo. E o olho menor do lado direito. Ó, olhinho colado. Agora a gente pega a massinha vermelha e a gente vai fazer uma cobrinha, certo? Para fazer aquela partezinha lá de cima do garfinho, que fica acima do olho. Não sei se é uma sobrancelha. Não sei bem o que a Bonnie estava pensando sobre essa parte, não. Menininha que fez o garfinho, aquela parte vermelha lá de cima. A gente faz a cobrinha, passa cola, certo? Só um pinguinho de cola, senão fica muito melecado, né? E a gente cola acima do olhinho, ó. Um pouquinho foi. Certo? Agora a gente vai fazer a bochechinha, que ele tem um rosadinho, um leve rosadinho. Para isso, você vai pegar o batom. Eu prefiro pegar um lápis ou a ponta da tesoura e passar aqui e daqui passar lá. Ó, pega um pontinho do batom, passa aqui e passa lá. Você não pode borrocar muito o nosso... Ó, põe só um pinguinho de batom e vem com o dedinho e espalha. Ó, bem abaixo do olho, certo? Pronto, bochechinhas prontas. Ó, agora a gente vai fazer a boquinha. A boquinha com a massinha azul. Vai pegar. Tem que fazer uma minhoquinha um pouco maior do que a que a gente fez com a vermelha. Porque ela gasta mais massinha mesmo. Faz aqui a sua minhoquinha. E aí você pode fazer ela mais redondinha, pode fazer ele sorrindo, pode fazer as duas juntas. Eu gosto de fazer ele com a boquinha aberta, meio com um sorriso. Um garfinho simpático. E aí você vai passar a cola aqui. E vai colar. Ó. Aqui. Fizemos já o rostinho. Agora você vai pegar esse araminho vermelho e vamos fazer o bracinho dele. Para fazer a mãozinha, ele tem 3 dedinhos, ó. Você vai dobrar o primeiro assim, um pouquinho maior que 1 centímetro, certo? Esse primeiro pode até ser maior um pouquinho do que os outros, porque a gente vai usar ele para prender no braço. 2, 3. E aí, você pega esse primeiro e prende no bracinho. Ó. Vamos lá pro outro lado. Mesma coisa. Deixa o primeiro dedinho um pouco maior. E aí, faz o segundo dedinho, ó. O terceiro dedinho. Pega essa ponta aqui do primeiro dedinho e junta
lá com a mãozinha. Ó, você vai passar o arame ao redor do arame do braço, certo? Aí você vem aqui, pega o seu corpinho, coloca lá onde ele vai ficar. Pega pela frente e passa lá por trás dá uma voltinha lá por trás, assim. Começou pela frente, uma voltinha lá por trás, certo? Posicionou onde você vai querer deixar. Geralmente é da metade, né? Ele tem o bracinho mais ou menos na metade do corpinho. Aí a gente põe um pinguinho de cola aqui, só para firmar, certo? O bracinho não ficar caindo. E pronto, está quase pronto o nosso garfinho. O garfinho da Bonnie, ela desenhou um arco-írisinho aqui nele. Nós vamos escrever Jesus, para ficar mais especial ainda. Pode pegar uma caneta permanente, ou uma canetinha, ou uma caneta mesmo, e escrever aqui no pezinho dele. Jesus. Ó. Pronto, está pronto o nosso garfinho. Esse personagem que é muito especial, ele era muito querido pela Bonnie, que foi a menininha que fez o garfinho, né? Que pegou lá os materiais do lixo reaproveitáveis e fez com todo carinho e cuidou dele com todo carinho. É importante a gente pensar, quando a gente pensa no relacionamento da Bonnie com o garfinho, do nosso relacionamento de como Deus nos vê. Deus não se importa se a gente é desajeitado, Deus não se importa se a gente não tem o cabelo da moda, se a gente é mais gordinho ou se a gente é mais magrinho. Deus não se importa se a gente não sabe pular corda direito, se a gente não sabe jogar videogame direito. Deus não se importa com nada dessas coisas. Deus fez a gente de uma maneira muito especial e Deus ama a gente e Ele cuida da gente com todo carinho. E essa proporção de amor a gente pode ver da Bonnie com garfinho, né? Ele todo desengonçadinho, assim, feito de material de lixo, né? E ela cuidava dele com tanto carinho. Então, quando vocês olharem lá esse garfinho desengonçadinho aí que vocês fizeram, que vocês vão brincar, que vocês vão deixar enfeitando, vocês se lembrem disso. Deus não se importa com o desengonçadinho. Deus ama a gente como a gente é. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com uma brincadeira muito divertida que eu garanto que vocês vão dar gargalhada e vai ter muita competição por aí. Para fazer essa brincadeira nós vamos precisar de 3 pessoas. 2 pessoas vão competir e a outra pessoa vai ser quem vai dar os comandos. E a brincadeira é a brincadeira das cores e da tampinha. É o seguinte, para fazer essa brincadeira nós vamos precisar de 4 folhas de cores diferentes. Quem não tiver folha pode colocar 4 objetos de cores diferentes. 2 copos e uma tampinha. E aí, quem está de fora, essa pessoa vai falar a cor e as 2 pessoas que vão competir têm que colocar o copo no rumo da cor. Se falar azul, põe no azul. Se falar vermelho, põe no vermelho. Quando ela falar a palavra tampinha, quem pôr o copo primeiro e pegar a tampinha, faz 1 ponto. Quem fizer 3 pontos, vence o adversário. Também tem outra forma de fazer ponto. Quando a pessoa que está de fora dando os comandos fala amarelo, você põe no azul ou em outra cor, você também dá 1 ponto para o adversário. Então temos 2 formas de fazer o ponto, tá certo? E aí o narrador aí que estiver dando os comandos pode falar mais devagar, pode falar mais rápido, e aí as 2 pessoas vão ter que estar atentas ao comando. Vamos lá fazer a brincadeira? Olha só, vamos lá, vai. Amarelo, azul, amarelo, vermelho, vermelho, verde, amarelo, azul,
tampa. Olha só, 1-0 para mim. Quem faz 3 pontos vence. Vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo, verde, azul, tampa. Ó, ponto para ela, 1-1. Quem faz 3 pontos vence. Azul, azul, amarelo, verde, amarelo, azul, vermelho, vermelho, verde, azul, amarelo, tampa. Olha só, ó, deu empate, ó. Volta de novo. Amarelo, azul, vermelho, vermelho, verde, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, tampa. Ó, ponto dela, ó, 2-1. Azul, amarelo, verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, tampa. Ó, 2-2. Vamos ver quem vai ser o vitorioso, hein? Quero ver vocês também aí, hein? Vermelho, verde, amarelo, azul, azul, vermelho, amarelo, verde, vermelho, azul, azul, vermelho, verde, tampa. Olha só, bateu os copos, o dela saiu, consegui fechar 3-2. Mas se o árbitro falasse que não ia valer, a gente ia continuar a brincadeira. Tudo bem? Espero que vocês se divirtam bastante, tá? E depois contem como que foi essa experiência com essa brincadeira. Tudo bem? Tchau! Olá pessoal da EBF, tudo bem? Eu venho aqui com mais um desafio para vocês, tá certo? E é um desafio bastante legal que dá para criançada, para família, todo mundo fazer. É o desafio da corrida de tampinhas. Para fazer essa brincadeira, nós vamos precisar de 3 tampinhas. Pode ser de qualquer cor, aqui eu optei por 2 brancas e uma vermelha, mas pode ser de qualquer cor. Nós vamos precisar de um giz e de um espaço. Quem não tem o giz, pode delimitar o espaço da forma que vocês quiserem. Aqui eu construí uma mini pista com um início e com o fim, que é onde as tampinhas têm que chegar. E uma pista. E o objetivo é o seguinte: vão ter 2 tampinhas na frente e uma tampinha atrás. E você vai ter que conseguir passar por essa pista, lembrando que a largura você que escolhe. Pode ser mais fina, pode ser mais larga. O comprimento também você que vai definir o que vai ser melhor, tá certo? A regra é o seguinte: sempre a última tampinha tem que passar no meio das outras 2 tampinhas que estão à frente, até você chegar lá. Se ela encostar, uma das tampinhas encostar na linha ou não passar no meio das 2, vamos ter que começar de novo. Então, por exemplo, ó, a tampinha vermelha está no final, ela passou no meio. Aí você escolhe na primeira rodada uma das 2 que elas estão juntas. Aí passou no meio. A de trás agora tem que passar no meio das 2. Aqui, ó, a vermelha está atrás, tem que passar no meio. E assim vai por diante. Olha só, vai ficando mais difícil. Se eu não conseguir passar aqui, ela bater numa tampinha, encostar na tampinha ou ultrapassar lá, não vale, eu tenho que voltar de novo. Então, ó, conseguimos passar. Ó. E aí nós vamos passando assim por diante. Ó.
Lembrando que não pode carregar a tampinha assim, ó. Tem que dar toques na tampinha. Olha só. Aqui, ó, praticamente impossível. Ó, tocou. Eu tenho que começar tudo de novo. E a brincadeira, vocês podem escolher se é quem consegue o desafio ou quem consegue em menor tempo. Então, vocês podem tentar fazer, ó, um pouco mais rápido. E aí é uma brincadeira bem legal para toda a família, porque é uma brincadeira de estratégia. Olha só, novamente, ó. Então, eu vou terminar o vídeo sem ter concluído essa tarefa. Mas eu quero ver você da EBF. Eu tenho certeza que vocês vão ser mais espertos do que eu e muita gente vai conseguir fazer e vai conseguir se divertir. Depois, conta para os amigos, liga, quem conseguiu fazer esse desafio, em quanto tempo você conseguiu, tá? Qual o tamanho da sua pista, a largura, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante com essa brincadeira. Tudo bem? Então, até a próxima brincadeira. Tchau! Valeu, criançada! Muito boa a história de hoje, não? Então, fiquem ligadinhos que amanhã é o presencial. Estamos encerrando o nosso segundo dia. E quem está inscrito, venha para o presencial. Quem está no online, fique conectado com a gente, tá bom? Até amanhã!